Durante o Outubro Rosa, se costuma falar muito sobre a mamografia, que é o exame mais eficaz no diagnóstico precoce do câncer de mama. Ainda assim, muitas mulheres adiam o exame por medo do diagnóstico, por sentirem desconforto ou ainda por falta de informação. Mas os exames são fundamentais para o diagnóstico precoce. É sobre a importância dos exames que a gente conversa agora no quadro de saúde. Quem vai nos ajudar a tirar dúvidas sobre esse assunto é a radiologista da Tomoclínica, Georgia Portela. Seja bem-vinda. Prazer. Tudo bem, Georgia? Tudo bem. Prazer em recebê-la. Vamos lá. Vamos começar a entender realmente desses 3 problemas que eu disse. Sim. Qual que vocês detectam? É o desconforto, é o medo, né, de encontrar alguma coisa ou a falta de informação mesmo? Todos esses que tu citaste, a gente encontra no nosso dia a dia. Então, o Outubro Rosa vem para isso, né? Para a gente informar, para a gente tirar as dúvidas das pacientes, para elas entenderem por que é importante a realização da mamografia. Sim. E como ela é feita. Então, a gente consegue ver essas tuas 3 situações aí no nosso dia a dia, que é bem usual, é bem comum. Bom, a campanha preconiza o diagnóstico precoce. Há a possibilidade da mamografia detectar nódulos que ainda não se formaram, que eu imagino que seriam impossíveis de ser detectados num autoexame, por exemplo, né? Enfim, a mamografia pode fazer esse papel em acelerar ainda mais esse diagnóstico? Boa a tua pergunta. Por quê? Porque a mamografia ela é fundamental por isso. Ela consegue identificar nódulos bem pequenos que o autoexame não consegue detectar. E a mamografia também consegue identificar outras alterações, como microcalcificações, assimetrias, distorções, que são indícios de câncer e que a gente tem que continuar a investigação. Sim. Então, o autoexame ele pode ser feito, mas é imprescindível a realização da mamografia, porque é o único método que impacta na mortalidade, que reduz a mortalidade. Então, a gente precisa entender que a mamografia é importante. Salva vidas. Salva vidas. A gente tem imagens para mostrar, eu gostaria que tu nos explicasse aqui. Bom, todos já entendemos a importância do diagnóstico precoce, salvando, dando mais possibilidade, probabilidade de você, se está enfrentando esse problema, né, vencer e continuar viva, isso que a gente quer. Isso. A gente está vendo aqui algumas imagens, tu pode explicar para a gente? Isso é uma mamografia normal, tá? Que tem 2 incidências, a crânio-caudal e a médio-lateral oblíqua. O que seria a crânio-caudal? Sim. É uma compressão de cima para baixo da mama e a médio-lateral é lateralmente. Sim. A segunda ali, que é a médio-lateral oblíqua, a gente consegue ver as regiões das axilas, que também são importantes para avaliar os linfonodos. Então, isso é uma mamografia normal, que qualquer mulher que foi procurar o seu médico e que ele vai solicitar, vai fazer essa mamografia aqui. Sim. Que a gente consegue avaliar amplamente a mama através da mamografia com essas 2 incidências, que seriam, para o público leigo, 2 fotos de cada mama, que eu acho que fica mais fácil de entender, né? Perfeito. Agora, se a gente for imaginar, por exemplo, o tal do desconforto, ele realmente existe? Existem formas de amenizar esse desconforto durante o exame? É assim, como a gente já havia conversado, a informação é o mais importante, tá? Os motivos pelos quais a mamografia é realizada e da maneira como ela é realizada. A mamografia faz parte da técnica a compressão mamária. Sim. Tá? Por que é importante? Porque a gente espalha os tecidos e a gente consegue visualizar alguma alteração ou descartar algum achado suspeito, né? Os nossos aparelhos de hoje em dia, os mamógrafos, eles são muito mais modernos e eles vão comprimir o grau necessário para a gente conseguir identificar isso. Sem forçar. Sem forçar demais. Claro. Mas é importante entender que há um limiar diferente de uma paciente para outra desse desconforto. Claro. Mas, com a informação, os benefícios da mamografia superam qualquer desconforto eventual. Com certeza. Então, isso é importante, discutir com o seu médico, tirar suas dúvidas, para a gente conseguir explicar e mostrar por que é importante. Sim, o desconforto é mínimo se a gente for imaginar toda a trajetória que uma paciente de câncer passa. Né? Então, o desconforto é mínimo. E veja só, a gente tem outra imagem aqui para ver como é extremamente sutil
sutil. Né? O médico treinado, a gente tem um treinamento para isso, para a gente identificar alterações. Então, essa mamografia, ela identifica na mama esquerda microcalcificações, que na próxima imagem até fica melhor de ver. Vamos passar para diz a lateral? A próxima. Não, sim, a próxima. Pode vamos passar para a próxima? Pra gente... que a gente consegue Mas eu consigo, pelo menos ali na marca, eu consigo ver. E olha que eu não sou médico. O que são as microcalcificações? Ali fica bem claro. São vários pontinhos brancos agrupados que só a mamografia consegue identificar. Sim. Daí a grande importância. No toque, jamais. Nunca. Então, assim, o grande diferencial da mamografia é diagnosticar as microcalcificações. Sim. Então, assim, muitos dos casos que a gente pega são cânceres muito iniciais, que são os carcinomas in situ. São aqueles que não invadiram nenhuma estrutura da mama e nem outros órgãos que a gente conhece como metástases. Sim. Então, é nesse estágio que a gente quer fazer o diagnóstico. Perfeito. É aí, nesse estágio. Bom, vamos voltar agora num outro ponto, que é a informação, né? As pessoas às vezes têm medo de ficar na frente do micro-ondas, porque acham, estou pegando radioatividade. Enfim, a mamografia oferece algum tipo de risco por conta da radiação? Assim, a dose de radiação da mama e de outros órgãos durante uma mamografia, ela é mínima, tá? Então, assim, todos os estudos, diversos estudos populacionais demonstram que os benefícios da mamografia superam muitos riscos, tá? Então, para eu te exemplificar, qual é a dose recebida pela tireoide durante uma mamografia? Ela é equivalente a 30 minutos de exposição à radiação ao meio ambiente. Ao sol, por exemplo. Exatamente, nós estamos expostos a todos os tipos de radiação. E aí, quantas usam o filtro solar? Pois né? é isso que a gente tem que pensar. Então, é aí que a gente precisa batalhar na informação. Sim. Bom, existe algum outro exame hoje, na tecnologia que se existe... uma questão anterior, antes de a gente chegar lá. Quem são as mulheres que fazem parte do grupo de risco? Existe isso, um grupo de risco, e por isso devem antecipar o exame? Fico pensando em quem tem histórico na família, questões envolvendo a obesidade. Esses fatores podem... levar alguém a um tal grupo de risco? Isso, ótimo. Realmente existe um grupo de risco já estabelecido, que são aquelas pacientes que têm história familiar de câncer de mama. O que seria? A mãe, a irmã, a filha com câncer de mama, tá? Outro grupo seriam aquelas pacientes que têm alguma mutação genética, né? BRCA1, BRCA2, Lifraumene, que a gente, dentro da medicina, a gente tem mais conhecimento sobre isso. Às vezes a população em geral não tem mais tanto conhecimento. Essas pacientes, se tem a mutação ou familiares próximos, também faz parte do grupo de risco. Tem outras pacientes que foram irradiadas no tórax por causa de linfoma, muitas vezes, também faz parte. Este grupo de pacientes precisa começar o seu rastreamento com a mamografia antes. Sim. Tá? Então, por exemplo, se a mãe teve um câncer de mama aos 40 anos, a filha vai começar o rastreamento aos 30, tá? Se a paciente teve que ser irradiada no tórax por causa de um linfoma, ela vai começar 8 anos após a última sessão, tá? Entendi. Então, esse é o grupo de risco que vai começar, em geral, por volta dos 30 anos. Para as outras pacientes que têm um risco normal, tá? O Ministério da Saúde recomenda a partir dos 50 anos até os 69 anos, de 2 em 2 anos. Tá. Só que o Colégio Brasileiro de Radiologia, a Sociedade Brasileira de Mastologia e a FEBRASGO, que é a Federação das Associações de Gineco-Obstetrícia, recomenda que comece aos 40 e vá até os 75 anos anualmente. Após os 75 anos, os casos serão individualizados. Então, de forma geral, as recomendações para os grupos de risco e para as mulheres em geral, sem algum fator de risco, são esses. Agora, a gente não pode esquecer, a gente sabe que é muito raro acometer o câncer de mama em homens. Isso. Mas, nesse caso, por exemplo, homens que têm histórico na família, também a mamografia pode ser indicada? Há um monitoramento a respeito? Assim, o que se recomenda pelo maior número de casos, o rastreamento é para as mulheres, né? Tá. O que a gente fala para os homens? Os homens correspondem a 1% de todos os cânceres, né? Então, assim, quando o homem tem alguma alteração na mama, que vai ser as mesmas alterações da mulher, que é nódulo, assimetria, saída de secreção pelo mamilo,
ele deve procurar um atendimento, uma assistência para a gente prosseguir a investigação, tá? Mas o número de casos é muito baixo. O que acontece e que a gente precisa salientar é que, pela falta de informação, que os homens acham que não é possível ter câncer de mama, eles demoram para procurar atendimento e aí o diagnóstico às vezes já é tardio. Sim, entendi. Então é importante dizer que os homens também têm chance de ter, o risco é muito, muito menor e se eles tiverem alguma alteração, perceberem alguma alteração, procurar o seu médico. Bom, agora sim, existe hoje outra tecnologia que possa substituir a mamografia? Na verdade, substituir eu não digo. A melhor palavra que eu poderia empregar é complementar, tá? Para algumas pacientes que vão começar o seu rastreamento antes, aquelas pacientes jovens, a gente lança mão de 2 métodos conhecidos, que é o ultrassom, ou ecografia, e a ressonância magnética. Mas por que isso? Porque a sensibilidade da mamografia em faixas etárias mais jovens, ela não é tão boa. É realizado. Então, aquela paciente que teve que a mãe teve um câncer de mama e que vai começar aos 30 anos, ela vai fazer a mamografia, mas ela vai fazer ultrassom. Sim. Para aumentar a sensibilidade, para a gente conseguir detectar melhor essas alterações. Um outro método de imagem que hoje em dia está bem aceito e bem reconhecido é a ressonância magnética, tá? Para essas pacientes também. Para outros casos também de dúvidas diagnósticas em ecografia e mamografia, a gente lança a mão da ressonância. Por quê? Porque ela tem um benefício do uso de contraste endovenoso, que identifica algumas alterações que nos outros métodos tradicionais a gente não consegue identificar, tá? E dúvidas diagnósticas, porque às vezes os métodos, eles ficam entre dúvida em alguma questão, né? Então, a ressonância seria para isso mesmo. Bom, eu quero agradecer a presença da radiologista da Tomoclínica, Georgia Portela. Obrigada. Seja muito bem-vinda. Muito obrigado por trazer essas informações e que todo mundo possa, nesse outubro e durante o ano inteiro, monitorar a sua saúde, especialmente as meninas. Seja sempre bem-vinda. Muito obrigada. Eu queria dizer para as mulheres, a partir dos 40 anos, procure o seu médico e faça a sua mamografia. A prevenção é o melhor caminho. Seja sempre bem-vinda mais uma vez e até um próximo encontro. Muito obrigada.